Juízes capítulo 16, contando aí a história de Sansão. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, entrou a ela. E mais uma vez buscando sempre fazer coisa errada, né, Sansão? E foi dito aos gazitas de Gaza, né? Sansão entrou aqui, cercaram-no e toda a noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cume do monte que está de frente de Hebron. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos assenhorear-nos dele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Então vamos lá. Sansão já estava um histórico de que era um homem extremamente poderoso e forte. O Espírito estava com ele, dando essa força. Então ele sozinho matou 1.000 homens. Ele destroçou um leão. Então ele quebrou a porta da cidade. Ou seja, ele era poderoso e o povo ficava em espia tentando pegar ele, amarrar ele, tentando a qualquer forma derrotá-lo. E aí, inteligente, o povo buscou atingi-lo na sua fraqueza, que percebeu que a fraqueza dele era a mulher. Ele já tinha se afeiçoado por uma filisteia, né? Bolou o casamento e tudo, acabou que a mulher ficou com um outro homem lá. Depois se deitou aí com a prostituta nessa cidade e agora estava de olho em uma outra mulher, que era chamada Dalila. Então os filisteus procurou essa mulher, prometeu bastante dinheiro em troca dela descobrir qual era o ponto fraco de Sansão. Dispôs Dalila a Sansão, Sansão apaixonado por Dalila. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir? Ela perguntou na lata. Disse-lhe Sansão: se a me amarrassem com 7 vergas de fimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de firme fresco, que ainda não estavam secos, e a amarraram com elas. E o espia estava com ela na câmara interior. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então quebrou as vergas de vimes, como se quebra um fio de estopa ao cheiro do fogo. Assim não se soube em que consistia a sua força. Ou seja, ele enganou ela, né? Ele disse: olha, se ele me amarrar com 7 vergas de firma fresco, se ele me amarrar com isso aí, rapaz, eu vou ser um homem normal como qualquer um outro. E ele chegou lá, acabou com tudo. Então enganou Dalila, né? Então disse Dalila a Sansão: és que me zombaste de mim, tá zombando de mim, tá com palhaçada, tá com brincadeira. Me disseste mentira, mentisse.
Olha, me diga agora com que poderei ser amarrado. Com que eu vou te amarrar para você ser derrotado? E ele disse: veja só, é o seguinte, se você me amarrasse fortemente com cordas novas que ainda não houvessem sido usadas, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E o espia estava na recâmara interior, então as quebrou de seus braços como a fio. Ou seja, mais uma vez, ele brincando com o pecado, brincando com Dalila, disse mais uma outra maneira de ser derrotado. E Dalila ali amarrou ele e chamou os filisteus para acabar com ele. E mais uma vez ele destroçou aquelas cordas e se livrou. Então disse Dalila a Sansão de novo: até agora fica zombando de mim e me dizes mentira. Me diz agora como poderia te amarrar. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia. Ou seja, agora é tecer 7 tranças do seu cabelo. E ela as fixou com uma estaca e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ou seja, ainda ameaçava ele: os filisteus estão vindo aí. Então ele despertou do seu sono e arrancou a estaca das tranças tecidas juntamente com o liço da teia. Enganou pela terceira vez Dalila. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda me declaraste em que consiste, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, oportunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobrindo-lhe todo o seu coração, disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser raspado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobre essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração, ele me revelou o segredo. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ele, trazendo com eles o dinheiro que havia prometido a Dalila. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Então veja, ele foi arrancado os olhos, tanto era o ódio dos filisteus que não mataram ele, arrancaram o olho dele e colocaram ele para girar um moinho no cárcere. O moinho era uma atividade, mover o moinho era uma atividade totalmente desprezível, porque não exigia nenhum tipo de conhecimento. Até um animal podia fazer isso.
Então eles, em outras palavras, quando colocaram ele para fazer isso, foi para humilhá-lo totalmente. Colocou ele para fazer um serviço de um jumento ali, que é rodar o moinho, né? E o cabelo da sua cabeça começou. Então ele arrancou a cabeça, perdeu sua força, né? E perdeu os olhos, né? E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao deus Dagon e para se alegrarem e diziam: nosso Deus nos entregou na mão a Sansão, nosso inimigo. Ou seja, Sansão, brincando com o pecado, brincando ali com Dalila, estava sendo humilhado e também permitindo que esses deuses fossem exaltados em detrimento do seu Deus. Semelhantemente, vendo o povo, louvava o seu Deus, porque dizia: nosso Deus Dagon nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegando-se-lhes o coração, disseram: chamai a Sansão, para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante dele, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Ou seja, humilhando ainda mais o Sansão, né? Ele colocou ele ali para ser debochado entre as colunas, né? Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: guia-me para que eu apalpe as colunas. Ou seja, nem enxergava, não enxergava, né? Tinha arrancado o olho. Para que eu apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste nela. Ou seja, ele pediu ao moço: pelo menos me encoste aqui na coluna, para pelo menos eu ter um encosto, né? Eu ter alguma coisa para me apoiar. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Ou seja, era o bobo da corte, né? Sansão, cego, sem olhos, era o bobo da corte. Então clamou ao Senhor, né? Sempre que o povo de Israel, né, se afasta de Deus, aí fica entregue na mão dos inimigos, aí vem, aí clama a Deus, né? Aí se arrepende, né? Então clamou ao Senhor e disse ao Senhor: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora sobre esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Ou seja, ele está pedindo a Deus pela última vez e concedesse a ele essa força, pelo menos pela última vez, para se vingar dos filisteus. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua mão esquerda sobre a outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que havia nela. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matou em vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou Israel 20 anos. Essa foi a história de Sansão. Vamos para o capítulo 17.